Ei, Capitu, estamos ao vivo. Boa noite. Olá, 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 meu povo. Como é que vocês estão? Tá um friozinho gostoso, né? Oi, Fran. E aí, como é que você tá? Tá um friozinho gostoso aí? Olá, olá, Ari. Tudo bem? Como é que vai, meu amigo? Sempre que eu vejo você entrando, eu lembro daquela foto na Fátima Bernardes, sabia? Sempre lembro. Ai, como é que você colocou, Ari? Quase, quase, eu não me lembro, quase famoso foi isso, né? Eu ri com aquela foto. Oi, Mi! E aí, mulher? Como é que você tá? Tô lendo teu livro, Mi. Meu Deus do céu, que protagonista, hein, mulher? Eu acho que eu vou começar a abrir umas exceções aqui no Capitu Conto e começar a dar uma lida em alguns romances. Uma parte, assim, né, do romance. O que vocês acham? Aí começar a trazer o pessoal dos romances também, para ler. E aí a gente lê uma parte do romance e deixa o povo morrendo de vontade de ler o resto. Eu já sei até a parte que eu vou ler do teu livro. Aquele teu livro é babado, mulher. Olha, agora eu entendi o que tu me disse. O que tu me disse, né? Tu me disse não, o que tu disse nas tuas entrevistas, né? Do filme do Matrix. Tá vendo como é bom a gente ver as entrevistas dos escritores? Que aí a gente, quando começa a ler o livro, a gente lembra. Meu povo maravilhoso. Hoje, gente, vocês viram que o Daniel indicou o Capitão Conta? Alguém viu? Eu fiz questão de colocar em tudo quanto é canto, né? Que vocês sabem que eu sou emocionada. Gente, quando eu vi que o Daniel Munduruku botou o Capitão Conta lá nos stories dele, gente do céu, eu chorei, tá? Só quero dizer isso pra vocês. Chorei, gente. Que inveja, queria estar bebendo vinho também. Ah, amiga, pega o vinho aí rápido. Vai lá e pega o vinho. E vem e volta aqui pro Capitu. Hum, aproveita. Aproveita que tá frio. Aí onde que vocês moram, tá frio também? Vocês sabem que o inverno é a estação que eu mais gosto, né? Amo, amo. Parabéns. Pois é, Mi. Eu fiquei, menina, tão emocionada. É tão legal, né? Porque o Daniel, a obra do Daniel, quando eu conheci, né? Eu comecei a ler a obra dele. E aí me fez repensar muito a questão da literatura indígena dentro da sala de aula, né? E o quanto a minha, no caso, a minha geração da infância não teve essa oportunidade de ter acesso à literatura indígena, né? E o Daniel, ele tem muito, ele nas palestras dele ele fala muito sobre isso, né? E ele me fez repensar o quadro da literatura brasileira. Isso é muito importante, né?
e de também promover essa literatura dentro da sala de aula. Porque não basta só a gente ler, a gente como professor, né, e como profissional, a gente tem que repensar isso, né, mudar. Porque já que a minha geração não teve essa oportunidade, que as gerações que estão aí tenham. E eu acho que nesse aspecto o Daniel, esse escritor Daniel, ele me fez repensar muito isso, sabe? E quando eu vi ele indicando o Capitu Conta na rede social, porque o Daniel é um escritor muito bem colocado, né? Na literatura brasileira, inclusive foi indicado para a Academia de Letras também. Então eu fiquei emocionadíssima quando eu vi, porque o nosso projeto Capitu, gente, é um projeto que eu abracei com a cara e com a coragem, e a gente tá aqui, né? Firme e forte. E é um projeto pequeno, assim, né? E quando eu vi ele indicando, gente, eu fiquei muito feliz, sério. Fiquei muito feliz mesmo. É legal, né, Mi? A gente poder ter essa oportunidade e ter o apoio de escritores que já estão, né, bem colocados, assim, dentro do nosso país. Então, meus amores, eu fiz essa palestra, né, para esperar entrar uma galera. Oi, Ruth! E aí, mulher, como é que tá? Saudade de ti! Novamente, parabéns, fico muito feliz por ti. Obrigada, Mi. E eu tô felicíssima por ler o teu livro. Gente, ó, hoje nós vamos falar sobre 2 escritores, que eu já dei altos spoiler aí. O Daniel, que é o nosso escritor indígena contemporâneo, e o nosso queridíssimo Cruz de Souza, com a poesia, né? Sabe que a gente sempre começa com poesia e depois a gente parte para os contos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Cruz de Souza, o nosso cisne negro da literatura, né, que é assim como ele é conhecido, né, o nosso escritor, poeta, ele nasceu em 1861 em Florianópolis, né, na Ilha da Magia, e é um escritor aí que teve pais escravos, alforriados. Ele já nasce apadrinhado pelo senhor, né, que alforriou os pais dele. E, inclusive, no século XIX isso era bem comum, né? Alguns escritores foram apadrinhados, inclusive o Machado de Assis também foi, né? E aí, esse apadrinhamento que deu, né, que guiou ele para os estudos, né? A partir daí, desse apadrinhamento, ele conseguiu estudar, né? Até o falecimento do padrinho dele, né? Que era o senhor Guilherme Xavier de Souza, e tá aí o sobrenome dele, né? Cruz de Souza. E através desse apadrinhamento ele conseguiu estudar, se alfabetizar, mas mesmo assim, mesmo escrevendo muito bem, mesmo tendo esse apoio, digamos assim, né, ele sofria muito, mas muito preconceito racial, né? E eu acredito que o que foi o estopim para o Cruz de Souza sair de Florianópolis e tentar procurar outros meios, né, outros lugares, e se estabelecer no Rio de Janeiro mais tarde, foi um momento em que ele foi assumir o cargo de promotor no município de Laguna, que é aqui pertinho de onde eu moro, inclusive, e ele foi impedido por uma questão racial, né, um preconceito. E aí, depois disso, o Cruz de Souza resolveu partir para outros locais. Quando ele se estabelece no Rio de Janeiro, ele começa a trabalhar como, várias coisas, mas uma delas jornalista, né? E funda um grupo de escritores, não sei se essa é a palavra correta, mas enfim. Ele junta, né, esses amigos
escritores, poetas, né? E aí ele inicia, digamos assim, né? Inclusive com um dos livros que eu vou ler hoje, com as poesias desse livro, Broquéis e Missal, que ele marca o simbolismo brasileiro, né? E o que seria qual que seria, né, a base do simbolismo, digamos assim, né? O simbolismo é um movimento literário que aconteceu no final do século XIX, mais ou menos, né, e que é marcado por uma visão subjetiva muito forte e por um pessimismo muito grande, né? Muito provavelmente pelas questões que se estavam vivendo naquele momento, né? Uma das coisas que também é importante a gente falar, que também acompanha a questão do próprio preconceito em si, são as péssimas condições de trabalho que muitos dos nossos escritores brasileiros, eles passam, né? Inclusive o Lima Barreto também passou por bastante coisa, né? Que é um escritor genial também, que teve muitas questões raciais e também ligada ao financeiro, porque afeta, né, meu povo. E o Cruz e Souza também teve essa questão muito forte, né, de questões muito fortes com preconceito e falta de condições mesmo de viver financeiramente, né, dizendo. A Ruth falando, lembro de ter estudado sobre ele no ensino médio, mas não lembrava mais. E não é um autor muito popular. Exatamente, exatamente. E é um autor importantíssimo, né, Ruth? Porque ele marca o início do simbolismo. Inclusive, geralmente, quando se fala sobre simbolismo no colégio, ele tem alguma obra dele lá nos livros, assim, né? Uma coisa que é importante falar sobre o Cruz e Souza também é que ele, por conta de todas essas questões financeiras, provavelmente, né, gente? A gente sempre fala provavelmente, mas para mim fica claro, né, que logo após que ele casou, ele continuou passando por questões fortes financeiras. A esposa dele, ele casou em meados de 1893, né? Eles tiveram 4 filhos, 2 faleceram de tuberculose. A esposa teve problemas seríssimos psicológicos, né? Você vê como vai desencadeando, né, gente? Vai desencadeando uma vida, assim, difícil e sofrida. Em seguida, o próprio Cruz e Souza também fica tuberculoso. Eles tentam mudar para uma outra cidade, se não me engano, no interior de Minas Gerais, para tentar melhorar da tuberculose, né? Porque muitos dos escritores que pegaram, não só escritor, né? Muitas das pessoas que pegaram tuberculose, inclusive, disse que o próprio Machado de Assis também aconteceu isso, e o Machado foi para Petrópolis. E costumavam mudar de cidade para cidades interioranas, que diziam que o ar era um pouco melhor, né, com a esperança de que isso melhorasse o estado, né, tuberculoso, né, que eles conseguissem se recuperar. Infelizmente não foi o que aconteceu com o Cruz e Souza. Ele faleceu por volta dos 35 anos, super jovem, né, a literatura brasileira perde escritores muito jovens, né, mas ele deixa um marco literário fortíssimo e muito importante. Por que eu falei sobre tudo isso? Para que vocês entendam, né? Quando agora que eu vou ler uma poesia dele que chama Múmia, tá? Que é do livro, um dos livros mais conhecidos dele, quiçá o mais conhecido, né? Que chama Broquéis, que é justamente aquele que eu falei para vocês, que é o marco do simbolismo, tá? Por isso que eu falei do simbolismo, por isso que eu falei um pouco da vida dele, para que a gente entenda até o porquê desse movimento pessimista também, né, gente? Porque vamos combinar, né, que não tem como a gente ser
otimista, muito otimista, levando uma vida tão sofrida e com tantos percalços sociais. Não é verdade? Uma coisa leva a outra, né? Então, notem como ele usa um certo simbolismo e todas as palavras e as construções levam a um pessimismo. Então, vou ler para vocês agora. Múmia, depois eu mostro a capa do livro. Cruz e Souza. Múmia de sangue, lama e terra e treva. Podridão, feita de deusa de granito, que surge dos mistérios do infinito. Amamentada na lascívia de Eva, tua boca voraz se farta e ceva na carne e espalhas o terror maldito. O grito humano, o doloroso grito, que um vento estranho para es limbos leva. Báratros, ciptas, dédalos atrozes, escancaram-se aos tétricos ferozes, uivos tremendos com luxúria e cio. Ris a punhais de frígidos sarcasmos e deve dar congélidos espasmos o teu beijo de pedra, horrendo e frio. Vocês percebem como as comparações que ele faz sempre nos leva a uma visão fúnebre ou como é que eu vou dizer, triste até, né? Todas as comparações e todas as palavras. Vou ler mais uma. Antífona. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos tirúbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens, de santas, vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, indolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do acaso trêmulas, extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpias, venenos sutis e suaves, mórbidos, radiantes. E assim ele vai. E no final dessa poesia ele fala assim, ó, tudo vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Então, a nossa poesia de hoje foi essa, do nosso brilhante Cruz e Souza. Inclusive em Florianópolis tem o Palácio Cruz e Souza, né? Para quem nunca foi em Florianópolis, e se algum dia você for, está bem no centro, em frente à Praça 15.
Palácio Cruz de Souza, lindíssimo, em homenagem ao poeta Cruz de Souza, que nasceu em Florianópolis. E agora vamos partir para o nosso conto. Do nosso contemporâneo, da nossa literatura clássica, foi a poesia, e hoje nós vamos ter o contemporâneo. Nem falei, né? Esse livro chama Broquéis, tá, gente? Esse que eu li. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o... tá aqui, ó. Serra Azul, esse aqui, ó. Tá ele bem na frente, né? A foto do Cruz de Souza, tá? Editora Serra Azul, São Paulo. E o nosso escritor contemporâneo de hoje é o Daniel Munduruku, como eu falei para vocês. Hoje eu vou ler um dos contos desse livro aqui, Contos Indígenas Brasileiros, um conto popular. Como a gente tinha conversado, né, gente? Eu falei lá na página sobre contos populares, né? Os contos populares são contos, tá dentro do gênero conto, né? São contos que passaram de geração em geração, oralmente as pessoas contaram umas para as outras, e aí num determinado momento essas histórias vão para o papel, formam um livro, né? E exatamente isso que aconteceu aqui no livro do Daniel, né? O que o Daniel fez nesse livro aqui? Ele pegou as histórias de várias tribos indígenas, histórias justamente que iam contando de geração em geração, de pai para filho, e aí ele pegou um conto de cada tribo e fez esse livro, tá? E aí olha que coisa linda que ele fez também. Ele colocou assim, ó, por exemplo, ele coloca o nome o título, né, do conto. Por exemplo, esse aqui ele coloca assim, ó, do mundo do centro da Terra ao mundo de cima, que é o título. E aí embaixo ele coloca Povo Munduruku, mito tupi. Ou seja, essa história veio dessa tribo. E aí, logo embaixo do título, ele coloca o mapa do Brasil e a região onde está, ó. Onde está localizada a tribo. Aí ele faz isso em todos os contos, tá? E hoje eu vou ler para vocês um conto muito que eu gostei muito, gente. Inclusive, quando eu finalizei o meu TCC, eu indiquei esse conto, né? E eu fiz todo um plano de aula para a utilização desse conto em sala de aula. O nome do conto chama A Onça Valentona e o Raio Poderoso, do povo Taulipã, mito Taulipã. O povo Taulipã, a língua Mondé, família Carib, tronco Carib, população 600 pessoas. Nessa época que foi escrito o livro, né? Ó. E aí,
Eu vou ler. Antes do conto tem esse desenho que eu acho super bonita, ilustração, né? Só com os olhos da onça. E aí o conto inicia assim. Os velhos do povo Taulipã contam que antigamente, lá no início dos tempos, quando nada ainda havia sido criado, a onça era muito metida a besta. Gostava de aparecer e amedrontar todo mundo, todos os animais. Fazia isso para poder se alimentar, mas fazia também para convencer a todos que ela era a mais poderosa do lugar. Um dia, ela encontrou um moço, muito formoso à beira de um rio. Ele estava lá preparando um bastão. Sua distração era tanta que nem percebeu a onça aproximar-se às suas costas. Ela chegou, então, de supetão e lançou-se sobre o estranho. Embora ela quisesse devorá-lo, não o fez naquele momento, pois antes queria humilhar a sua presa. Por isso, a onça apenas passou por cima do moço, que permaneceu impassível. Ele apenas levantou os olhos e a cumprimentou. Olá, meu cunhado, disse a onça. Queria saber se você é tão forte quanto eu. Eu quebro tudo o que vejo em minha frente. Você quer ver? Nem esperou a resposta de Raio, como se chamava o moço. Imediatamente subiu na árvore carimbé e a quebrou totalmente. Foi sobre a árvore paricá e a estraçalhou com sua força descomunal. Desceu ao chão e cravou com as suas garras, destruindo tudo à sua frente. Viu como eu sou forte? Meu cunhado, sou forçuda, nada pode me deter. Agora eu quero ver sua força. Raio permaneceu imóvel onde estava. Apenas comentou: Não sou forte como você, cunhada. Não tenho a força. Não convencida, a onça mostrou mais uma vez sua força, soltando fortes urros que foram ouvidos por toda a terra. Subiu em outras árvores e as destruiu sem dó e nem piedade. Quando acabou sua demonstração e em prova de piedade, subiu em outras árvores e as destruiu sem dó nem piedade. Quando acabou sua demonstração e em prova de sua coragem, sentou-se de costas para Raio. Ele levantou-se de seu lugar e passou a agitar seu bastão, produzindo faíscas, trovões, trovoadas, coriscos e toda sorte de barulho. Atordoada, a onça despencou no chão. Raio a pegou pelas pernas e a atirou bem longe dali. Não sabendo o que pensar, a onça começou a fugir, tentando encontrar um abrigo para se esconder. No entanto, para onde quer que corresse, Raio ia até ela e a descobria. Ela correu para esconder-se nos rochedos. Raio foi lá e partiu os rochedos ao meio. Ela subiu nas árvores. Raio mandava seus raios sobre elas e as queimava inteiras, obrigando a onça a procurar novos lugares. Ela enfiou-se no buraco do tatu, gigante. Raio abriu a terra com seus raios poderosos e a fez fugir. Eram tantos os poderes daquele jovem que apareceram chuvas, ventos, coriscos e deixaram tudo muito frio. Tão frio
que a onça não podia mais correr para lugar nenhum. Quando o raio viu a onça, toda encolhida e medrosa, deitada sobre o próprio rabo, encaminhou-se para ela e ergueu as mãos como se fosse mandar um raio direto no coração do bichano. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, Raio parou diante do bicho todo acuado. Você viu, minha cunhada? Eu tenho a força muito maior do que a sua, e nada pode me parar. É melhor que você não queira se achar toda poderosa antes de conhecer seu adversário. Agora eu vou embora, mas você sempre vai lembrar de mim. Já toda envergonhada e cabisbaixa, a onça foi para sua casa. Dizem os velhos desse povo que é por isso que até hoje a onça tem tanto medo de trovoada. É que dentro dela mora a lembrança da existência do poderoso raio. Lindo, né, gente? Então, esse é o nosso querido Daniel Munduruku. Eu vou ler uma parte da biografia dele. Daniel é índio do povo Munduruku, formado em filosofia com licenciatura em História e Psicologia. É doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, USP. Autor de mais de 2 dúzias de livros para crianças e jovens, bem mais que isso, tá, gente? Porque esse livro aqui já faz um tempo que ele lançou. De livros para crianças e jovens, muitos deles já premiados no Brasil e no exterior. Foi professor da rede estadual e particular de ensino, atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo, esteve a convite na Europa dando conferências sobre a cultura indígena e participando de oficinas culturais. É diretor-presidente do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, INBRAP, que defende os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. É casado com Tânia Mara, com quem tem 3 filhos, Gabriela, Lucas e Beatriz, e mora na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. É isso, meu povo. E ele tá em Portugal, que eu vi ontem que ele fez uma live. Então é isso, meu povo. Hoje a gente teve um dos contos do nosso queridíssimo Daniel Munduruku, com um conto popular, A Onça Valentona e o Raio Poderoso, do povo Taulipan, e o nosso queridíssimo poeta Cruz e Souza, que a gente leu no início da live, Broquéis. Que eu baixei aqui no Kindle. Então, por hoje, o Capítulo Conta fica por aqui. Muito obrigada para quem esteve aqui, muito obrigada a todos vocês. Um beijo grande, boa noite e uma ótima semana para todos nós. Tchau!